Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que basicamente todo mundo que já andou de moto sofre ou já sofreu em algum momento, seja na trilha, seja na pista, onde for. Que é o quê? Travar braço, que nada mais é que é quando teu braço incha bastante, a gente não consegue nem segurar um copo na mão. Tenho certeza que você que está ouvindo aí anda de moto e já sentiu isso. Então, acaba estragando o rolê do final de semana, a performance vai lá para baixo e até se torna perigoso. E para falar sobre isso, eu chamei um grande amigo meu, que já foi meu aluno, hoje ele é médico do esporte, manja muito do assunto, já correu muitos anos, correu World Vet, já correu aqui no Brasil, já correu em tudo que você imaginar. O bicho tem horas de voo, então nada melhor para falar sobre os assuntos assim de quem já vivenciou. Então, seja muito bem-vindo, Guilherme, muito obrigado aí pelo seu tempo, você está falando aqui com a gente. Manda um salve aí para a turma. Valeu, gente. Obrigado, Leandro. Eu fui piloto de motocross durante 20 anos aqui no Rio de Janeiro e sofri muito com arm pump. E depois que eu parei de andar, que eu comecei a fazer medicina esportiva, comecei a fazer musculação de uma maneira mais para hipertrofia, que eu comecei a entender por que acontecia aquele fenômeno do arm pump, né? Que eu não era médico do esporte na época, e agora eu tenho uma noção mais apurada do que acontece. E tem tudo a ver com a hipertrofia muscular, com o trabalho. Você tem que se imaginar na academia de musculação. Quando você faz um bom trabalho de treinamento físico, você sente aquele pump, né? Todo marombeiro, quando vai para a academia, ele busca o pump. Se a gente não fizer um treino de musculação, não tiver um pump, o treino foi mal feito. E é a partir daí que eu vou começar a explicar para vocês como que funciona o arm pump no motocross, ou no enduro, ou em qualquer coisa de motocicleta. Maravilha, Gui. Mas vamos começar falando um pouco aí de você, piloto, né? Tem muita coisa legal para contar, desde que a gente conheceu, né? Lá no CT. Você já era careca, né? Já faltava um pouquinho de cabelo. Agora não tem mais jeito. 48 anos, acabou. Tá bom, né? Quantos anos você tinha? 36, 37? Foi 2011, 2003, tinha uns 34, 35 naquela época. Cara, eu me senti novo agora, cabeludo, bicho. Mas muito bom. Mas fala um pouco pro pessoal de casa entender como é que foi a tua fase aí no esporte, né, cara? Desde que você começou até a tua jornada nos Estados Unidos. Eu comecei a andar de motocross com uns 16 anos, mas nunca tive uma estrutura, da família nunca me apoiou. Parei para fazer medicina, aí depois residência de oftalmologia. Aí, quando eu me estabilizei minha vida, eu voltei a andar, e eu queria realizar esse sonho de poder ganhar uma corrida, de poder disputar um campeonato, né? Eu tinha dinheiro para comprar a moto e tal. Aí fui começando a treinar, a fazer corrida, e aí eu vi um anúncio teu na internet, falei, vou lá em Curitiba fazer um curso, né? Eu já treinava aqui no Rio de Janeiro com o Maguila também, né? E o Maguila sempre falou, pô, você tem que passar uns tempos lá Ele falava assim, de ficar internado, né? Ficar internado lá com o Leandro, lá. Aí rolou a oportunidade, eu fui. Aí não parei de ir, né? Comprei moto, deixei moto aí. Deixou lá, né? E de avião para não perder tempo. O doutor deixava uma moto no Rio, né? E outra moto lá no CT, em Curitiba, né? Então, um pouquinho longe, ficou mais fácil, né? E depois ainda você comprou a moto e deixou nos Estados Unidos, né? Sim, aí foi aquela fase que eu fui nos Estados Unidos em 2015, eu corri lá 2 vezes. Eu fui meio que no susto em 2015, peguei uma moto alugada, aí eu falei, no próximo ano eu vou treinar mais para ver se eu consigo ganhar. Aí treinei, fui lá no Chan, aquele piloto que você tinha aí. Sharipanovic. Aí eu fiquei na casa dele, uma vez, 2 vezes. Na casa dele, às vezes ficava em hotel, mas aí a corrida eu fui com um amigo meu, com o Carlinhos, né, que você conheceu. Sim. Aí ele foi de mecânico para me ajudar lá, e foi legal. Acabou que eu não ganhei, eu caí lá, mas teve uma corrida, sempre tem uma corrida uma semana antes lá em Glen Helen, eu ganhei a corrida lá de Glen Helen. Foi legal. Foi a mesma coisa, praticamente eram os mesmos caras, mesma dificuldade, mesma pista, mas não foi do World Vet. Aí foi tipo uma corrida
regional lá e eu consegui E ganhar. conta para nós, Gui. Cara, como é que foi cair no meio dos gringos lá na corrida no Glen Helen? Foi mais tesão, Cara, menos tesão? não, eu achei que a corrida lá no Master foi tranquila, assim, os caras não era tão. Tem uma categoria de idade, mas o mais alucinante mesmo foi as vezes que eu ia para lá, e às vezes eu peguei lá em Milestone, eu, Dandy, aquele Bárcia. Vila Poto, você deve ter visto. Não, Vila Poto, nunca andei na pista, eu tô falando da pista com os caras, né? Numa, Sim. e tem uma história legal com o Dandy, que lá em Milestone tinha duas pistas, uma pista profissional e uma pista de veterano. E nesse dia, tinha um dia certo lá, que eu estava lá, que a pista virava uma coisa só, eles ligavam a pista veterano com a Pro. Juntava. Mas só que eu me sentia muito melhor na pista do veterano, né? Aí eu tô sentindo que o Dandy estava vindo atrás. Estava numa partezinha que eu gostava de acelerar. Cara, era 3 tempos. Na hora que eu estava fazendo o primeiro, ele estava terminando o terceiro. Tá certo, tá certo. Deixa eu falar uma coisa, você tá mexendo no microfone, ó, tá fazendo barulho pra caramba. Eu não sei se você solta ou se você tira. Vou tentar não mexer aqui, aí você fala. Não, mas qualquer coisa tenta ouvir. Se tiver um tac-tac, daí qualquer coisa você experimenta tirar. Mas é isso aí, cara, é um sonho realizado. Você sabe que eu escuto bastante os podcasts lá de fora, tá? A gente conversa de vez em quando sobre. Pra quem não sabe, eu falo todo dia com o doutor, a gente se fala já faz um bom tempo, né? Nem sempre sobre o motocross. Nunca. Mas quase 10%. Não, só quando tem alguma polêmica, né? Só quando tem alguma polêmica. Mas, assim, eu escuto muitos podcasts lá de fora. E, cara, o Mundial de Veteranos que você fez é uma prova que tá assim, naqueles checkbox da vida, assim, sabe? Então é um sonho que eu tenho. O Ratinho fez 2 anos, se não me engano, a gente conversa bastante. E também o Enduro deu verano, mas ele tem que estar um pouquinho mais treinado. Não que lá não tenha, né? Mas o Enduro do verano na Argentina também é algo assim que eu tenho vontade de fazer, porque, óbvio, né? O Rock Coleman fez, acho que até 70 anos, sei lá quanto. Eu corri com ele as 2 vezes lá, estava junto com ele. Exatamente, ele continua indo. Para quem não sabe, é uma galera de brasileiro que vai, o Richard Berois encabeça sempre, leva uma equipe. Na verdade, são várias equipes que vão, e é algo assim que é muito legal. Embora você vai poder dizer melhor do que eu, tem que estar bem treinado, não tem para cair lá? Então, no primeiro ano que eu fui, né, sem saber como é que era. Mas eu fui com bastante tempo, né? Eu fui com Rock, com Aleixo, dali da chega de Santa Catarina? São Bernardo do Campo aqui. Ah, tá. E mais 2 amigos mais velhos aqui do Rio. Ficamos num motorhome e a gente rodou todas as pistas que pode existir lá, todas, e a gente ficou uns 15 dias. E rodou em Glen Helen, fizemos um treino e uma corrida antes, para depois ainda fazer a corrida. Eu andei, eu estava andando lá 3 horas, 4 horas de moto no orímetro por dia. A moto rodou às 40 horas. 10, 15, uns 12 dias de treino. E aí isso foi um aprendizado para o outro ano. Né? Que aí eu fui lá, fui mais 2 vezes e fiz a corrida e mesmo assim deu errado. O que você achou assim, Guilherme, que foi... Eu fui melhor no dia, eu estava andando melhor no último ano que eu andei, mas no ano anterior eu tive mais resultado assim, de troféu. Mas eu estava muito melhor no outro ano, mas caiu, quebrou o radiador. Um monte de coisa. Mas você sabe que o nível da prova está cada vez mais alto, né? Está aumentando o número de pessoas que estão indo e tudo mais. Mas aí eu quero perguntar para você qual foi a maior dificuldade correndo lá? O que você achou? A pista? Cara, no primeiro ano que eu fui, eu não senti. Foi tranquilo, porque não tinha tanta moto. Tinha mais 200, 300 motos. No segundo ano que eu fui, acho que os Estados Unidos estavam saindo daquela crise econômica. Eu fui em 2015, 2016. Cara, 2016 tinha 700 motos. E assim, e não era assim que nem o brasileiro, que tinha aquelas canaleiras. Não, era muita gente de alto nível e de baixo nível andando também. Então, os buracos não tinha lógica, os buracos. E era só buraco. E para mim, o pior que foi o horário que eu corri, porque você pode ver que eu uso um óculos bem forte, né? E eu andava sem óculos. O sol que batia nas subidas, né? Eu não conseguia, aí dava medo, assim, E você, quando correu, pegou aquele subidão e o descidão ou não? Sim, era o meu ponto forte na pista.
Assim, Aham. na descida, principalmente, os caras do meu nível, assim, eu chegava na descida, eu conseguia. Uhum. Que a volta lá é tão grande e tão desigual, assim, que aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, assim, as pistas são muito, muito iguais, a pista toda, né? Lá não, lá tem gente que andava bem numa parte, gente que andava bem em outra parte, e Uhum. às vezes tinha os caras que sumiam de mim numa parte, mas quando ia chegando na outra parte, eu ia chegando neles de novo. É uma Que doideira, assim, legal. que não acontece, assim, Sim, sim. É porque é não muito acontece extenso. aqui. Para quem não sabe, eles têm capacidade de fazer uma volta de mais de 3 minutos lá, então Não, é 3 minutos. é absurdo. É Tanto o que sonho, né. as largadas lá, larga uma galera, aí os caras contam uns 30, 40 segundos, Pau larga de outra, novo. rola três corridas, três largadas numa volta só. Para mim isso sempre foi muito louco, desde que eu corri no amador lá, é justamente isso que você está falando. 2 coisas me chamaram a atenção. Isso da largada, né, chegou metade, sei lá, metade da pista, Ele vê numa parte que largou já tua não tem mais bateria. perigo, aí ele libera outra e faz Isso. três. E também o fato, né, não foi o seu caso, mas quando eu corri no amador, você tem um dia de treino. E nos outros dias você não tem treino, você só larga durante 3, 4 dias. Daí, pasmem vocês, ainda os caras mexem na pista. Cara, então assim, abaixa um salto, ergue um salto, é uma loucura. Por isso dá tanto acidente também, né. Perigoso, perigoso É demais, né? super, super. Você não sabe onde está indo e um bando de piá baixou o gate, adrenalina lá em cima, né. Então, até entrando já no nosso assunto aqui da live, a quem tiver perguntas aí, os 18 que estão ao vivo aqui, obrigado aí pela participação. Podem ir mandando aqui que aos poucos a gente vai respondendo vocês. Mas basicamente o assunto da live é o seguinte, galera, é um problema que todo mundo que anda de moto em algum momento já teve. Uma coisa que eu acho interessante, doutor, é que criança e adolescente normalmente não tem problema de travar braço. Normalmente quando chega ali nos 15, 16 anos, começa a ter esse tipo de problema. Você tem uma resposta por que nessa idade começa a acontecer? Começou com uma pergunta difícil, hein? Ah, te dá no meio, né, bicho? Você não é faixa preta de Assim, jiu-jitsu? Se defenda agora. é o seguinte, eu acho, nesse caso, eu não faço ideia da diferença da musculatura Uhum, infantil, nunca peguei para estudar isso. uhum, Mas eu acredito que seja a questão emocional, né? uhum, Quando a pressão começa a vir, a velocidade começa a vir e a pessoa começa também a sentir mais algum medo, né? uhum. Ele Uma começa moto de maior cilindrada a também, né? cilindrada e aí começa, né, começa a vir a responsabilidade. Com Uhum, 15 anos, 13, 14, 15 anos, a molecada já sabe o que é mais ou menos o que é a vida, né? Não é aquela uhum, criança de 8, 9, 10 anos que tá ali, não entende muito bem, que pensa que é uma brincadeira, anda relaxada e o braço, talvez seja isso, o braço não trava. Mas aí uhum, você já está numa moto daquela época de 80 cilindradas, uma moto que tem uma uhum, suspensão boa, já dá um salto uhum, grande. Ele já tomou um tombo anteriormente, num dia, ele já sabe quanto que dói, né? Quanto que. uhum. Então, aí ele vai começar a se travar mais. Então, doutor, eu fiz uma brincadeira, a gente até conversou um pouco sobre isso, que eu comprei, acho que nem tá aqui, tá no carro. Comprei um dinamômetro de mão, e daí, você se recorda do Lisotti, né, que treinava lá comigo e tal. E daí ele falou, cara, seria interessante ver a correlação, se existe correlação, entre força de antebraço e o travar braço, né? Então eu saí lá no box brincando, aqui na final de Ponta Grossa e também no Arena Cross na final em São Paulo. E eu percebi algumas coisas que talvez respondam essa pergunta que eu já mandei para você, que é o quê? Quem tem muita força de antebraço, então eu percebi ali que na média, né, 450, 58 a 63 quilos de força, né? Potência máxima aqui apertando. Aí você tem um cara que nem. E comentaram que sempre perguntavam, né? Trava o seu braço? Sim, cara, de vez em quando trava, tal, às vezes não. Aí eu fiz com o Mike Alessi, com o Rubini, que é o francês que está andando para a Honda, e também com o Paulo Alberto. Esses 3 me chamaram a atenção. Primeiro que o Michael Alessi já fez diversas cirurgias aqui no punho, tirou o escafoide, mais 2 ossinhos aqui. Com certeza isso prejudicou ele, né? Então ele fez 38 quilos. Ele já tinha feito esse teste nos Estados Unidos e ele sabia que o dele era meio fraco. 38 só para vocês terem uma ideia. Os pilotos de 250 giravam entre 35 e 42, com exceções como um Bresolin da vida que deu quase 50. Né, mas na média é isso. Então, voltando na minha pergunta para você, acredito eu também que quem tem pouca força tem uma musculatura menor e tende a travar menos. Embora
Por exemplo, o Thales deu 35, ele sofreu demais a vida inteira dele com os braços, né? Existem diversos motivos que a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco, mas eu percebo também que existe um travar braço diferente, um por muita força e o outro por pouca força. Então foi interessante. E só para finalizar, o Rubini, ele falou: eu sou fraco, não sou muito forte, eu ando na moto com as pernas, que é mais um assunto que a gente vai entrar mais à frente. Deu, puta, deixa eu ver se eu lembro, 51, 52. Quem mais que eu falei? O Rubini, o Alessi, aí o Paulo Alberto. O Paulo Alberto deu 46, 45, ou seja, a força dá 250. E ele falou: raramente me trava braço. O Rubini também falou: raramente me trava braço. O Alessi falou: às vezes na primeira bateria, mas normalmente não me trava. Então, não sou um cientista, não sou um médico nem nada, mas pude ver que existe uma certa correlação entre ter mais força, travar mais, ter menos força, travar menos, né? E a própria 450 vai desenvolvendo a tua musculatura, você se recorda, né? Então, costas, o antebraço, tudo não tem como, a moto tem força, você se agarra mais. Então, esse foi o meu resumão, assim, do que eu percebi com a brincadeira do dinamômetro. O que para fazer um trabalho científico sobre isso, teria que pegar mais pilotos, né? Se tivesse um número 300, 400 pilotos, né? isso, e mostrasse, aí poder mais. Eu achei que foi muito pouca gente para chegar a uma gente, né? Mas foi só um teor de brincadeira, mas deu para ter uma referência. Na minha opinião, de piloto, como médico do esporte, hoje em dia praticante de musculação, para mim tem a ver com a força que faz, né? com aquela atividade física que faz ali em cima da moto. Que quando a gente está um pouco, pode ser o que nem o Tom aqui lá falou naquele vídeo, a suspensão desajustada, tensão, né? Tentando acompanhar um piloto mais veloz que você, né? Tudo isso tem a ver com arm pump, né? Porque quanto mais medo que o piloto, quanto mais travado, ele vai apertar com mais força, ele vai segurar o corpo com mais força, vai esquecer de usar as pernas, porque quando a gente fica com medo, a gente tenta segurar ali o guidão, né? Já é um instinto. Então, ficar segurando muito o guidão, o que acontece? Leva a você a uma atividade de musculação, não uma atividade, um exercício, um treinamento muscular ali, né? Com volume, com intensidade, ao ponto de causar essas microlesões que acontecem na musculatura e gera um processo inflamatório, né, fisiológico, né, não é nada patológico, um processo inflamatório fisiológico que o músculo puxa, assim, vai neutrófilo, vai macrófago ali para curar essa inflamação, e com isso vai água, né? Ele puxa a água ajuda a curar a inflamação. E aí, vascularização, o músculo enche de sangue, né? Incha, e faz parte, né, do processo. Então, a única maneira de você, assim, você quer usar um remedinho, um vasodilatador, aquecer, né? O Tom aqui falou muito em aquecer. Cara, isso vai... Deu uma travadinha. Doutor, você tá ouvindo? Ouvindo bem. Aí, voltou. Acho que fui eu que deu uma oscilada, mas continue. Então, eu acho que todos os recursos para como eu falei, para mim o arm pump é devido a um treinamento que você está pilotando errado, e aí você acaba executando um movimento físico, né? Uma atividade física ali, uma musculação, alguma coisa assim que vai dar o treinamento no músculo, né? Vai gerar aquelas lesõezinhas e gera uma inflamação, e o organismo vai curar essa inflamação. E o jeito de curar, o organismo puxa água para aquela e daí região. É o que estanca, é o que trava? Aí fica cheio, né? O músculo fica cheio. Quando a gente faz a musculação, a musculatura não fica cheia. Hoje a gente tem um fisiculturista chamado o número 1 do Brasil. O nome dele chama-se Ramon Dino. Cara, do Acre. Do Acre. Ele foi segundo lugar ano passado no campeonato mais, chama de Mr. Olímpia, o campeonato mais importante do mundo. Eu já te falei que o Franciele Matos, quando venceu, treinava na nossa academia, agora, no último ano? Falou. Falei, né? A vice-campeã é minha paciente na oftalmologia, eu operei a miopia dela, a Isa Nunes, que disputa
Entendi. A número 1 é nossa, a número 2 é sua. Isso, Entendi. isso aí. E daí, continua aí. E, então, o Ramondino, cara, ele tem um problema. Tanta. é, ele tem tanta predisposição a fazer pump que ele não, que ele fica assim, que nem a gente ficava no motocross, ele fica na musculação. Quando Caramba. ele faz um agachamento, um exercício para musculatura lombar, cara, parece que sai um estojo assim lá da lombar dele, assim, de dura, sabe? Daquela contração. Então ele tem muita facilidade genética de ter pump. E a gente só consegue a hipertrofia com quando você faz um treino de academia que gera esse pump, né? Que é um processo inflamatório, que vai gerar. Ou seja, você está falando que ele tem uma predisposição, né, Isso, aí eu vou chegar no ponto, falando isso para chegar no ponto que tem pilotos que vão ter mais predisposição genética do que outros. E outros pilotos vão ter um problema técnico, né? Assim, de mental ou técnico. Às vezes não é nem problema técnico, às vezes é problema emocional. Aí pode ter problema. Mas para contextualizar para o pessoal de casa, você era um cara que sofria com bastante desse pump. Conta um pouco assim, como era você andando. Eu na musculação eu já percebi depois disso que eu tenho muita facilidade de ganhar massa muscular. Então eu tinha muito arm pump, aí consegui com o Maguila, contigo, né, consegui melhorar meu posicionamento, comecei a pilotar mais com os pés, né, juntar os pés, fazer aquela posição. Aí começou a me dar pump na lombar, igual quando tinha uma pista que eu tinha que ficar muito tempo em pé, né, por causa do buraco, pista de brasileiro, principalmente assim. Cara, eu tinha que parar a moto, que minhas costas travavam. Aí fui fazer ressonância, coluna não tinha nada. Tanto que 5 minutinhos depois eu estava novo para voltar a andar normal. Entendeu? E aí o interessante, né? Você começou a entrar um pouquinho nesse assunto mais técnico. Para o pessoal que está entrando agora, só para entender, né? Então a gente está falando um pouco da parte médica, né? Da parte o que acontece no corpo, fisiológica, mas também, como o doutor começou a explicar, tem muito a parte física, técnica, acerto de moto, que eu vou entrar um pouquinho agora. Então, existe sim a parte emocional, afeta muito, por exemplo, se está mais adrenado, que é normal, né? Numa prova você segura mais forte, você faz mais força. Isso ajuda. Então, todo mundo já ouviu falar, travar os braços é psicológico. Mais ou menos, não é assim não. É psicológico, talvez, para aquele piloto que não trava treinando, chega na prova, ele se trava. Aí, por que isso está acontecendo? Ele está ficando muito tenso, está travando. Por exemplo, eu saí de 80, 82 quilos, fui para 92 quilos, porque eu treino muita musculação. Né? Por quê? Porque eu quero, entendeu? Meu objetivo não é mais andar de moto. Eu sempre fui muito magrelo, quis ficar um pouco maior e tal. Então eu sei o que causa. Porém, eu não sou um cara que tem uma predisposição a ter braço grande. O que eu faço no meu treino? Então eu tenho a parte técnica, não tenho mais a parte física, como eu tinha, tolerância ao ácido lático e tudo mais que ajuda. E tenho uma moto de 0 a 10, 6, 7, digamos, para o ritmo que eu posso vir a andar. Então, o que eu faço? Eu não treino, até você pode complementar nisso, doutor, eu não treino bíceps diretamente e faço tríceps uma vez na semana. O que eu faço? Eu faço indiretamente. Eu faço peito. Quando você treina peito, você treina tríceps. Quando você treina costas, você treina bíceps. Mas vocês podem ver, meus braços são finos. Eu nunca tive braço grande. Quando eu competia, o meu antebraço era maior que o meu bíceps. Mas, Leandro, travava? Pouco. Então, começou a travar um pouco quando eu andava de 125, porém era um travar que eu conseguia levar. Aí, quando eu pulei na 450, isso acentuou, né? Cresci mais massa muscular, de costas, os antebraços ficaram maior. Eu tinha uma bolinha aqui, ainda tem um pouco aqui em cima, não sei se aparece aqui, ó. Cara, mas era um caroço, parecia um berne aqui no braço, que era musculatura bem desenvolvida. Começou a sair músculo perto do punho, aqui em cima, né? Coisas de andar de moto, realmente. Então, se não pegasse, ou melhor, pegava normalmente nas provas até uns 10 minutos. Se eu levasse, respirasse bem entre os saltos, que é muito que o Tomac falou, né? Lembrando, eu tinha a parte técnica, tinha uma moto bem acertada, estava preparado para isso. Então, me pegava um pouco até uns 10. Na hora que passava 10 minutos, eu podia acelerar com as duas mãos, como a gente brinca, que não pegava mais. Então, cheguei a cogitar fazer cirurgia, como Balbi, Christopher, Roosevelt, Hector, Gian, Thales,
Campano, agora o Rubini não, toda essa turma fez. Tá muito em alta essas cirurgias, até o Enzo teve problema, né? A gente conversou um pouco sobre aquela inserção de botox que estão fazendo lá fora, tal. Então, existe recursos nesse sentido, mas o que eu quero falar para vocês é que não existe uma causa de arm pump, assim como não existe uma causa de dor de cabeça, né? Então você tem que ir fazendo os check ali nas caixinhas, como o Tomac muito bem colocou no vídeo, eu vou soltar depois para vocês verem, ele fala um pouco de aquecimento, tudo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, doutor, tá na moda essas cirurgias de fáscia. O Harry Kulas, que é o piloto tá andando bem aqui no Brasil e anda lá no AMA, aqui ele é estoniano. E ele estava falando disso, dessa cirurgia de fáscia e tal. Explica um pouco para a galera entender o que é fáscia, como que ela atrapalha andando. Então, o músculo ele tem uma película por cima do músculo que deixa ele divididozinho um do outro, né? Você pega se você olhar um livrozinho de anatomia, você vai ver que os músculos são bem separadinhos um do outro. Que é uma fáscia que faz essa cobertura. E quando o músculo acontece aquele processo inflamatório que eu te falei, que quando você faz um treinamento físico de musculação bem feito, ou anda de moto, né, de uma maneira que dê arm pump, aquele músculo incha porque vai água para dentro do músculo, né, com sangue, com neutrófilos, macrófagos, para curar aquela inflamação das rupturas, né, ali nas estruturas intramusculares. E essa face, eles acham que se abrir essa face, que o músculo vai poder expandir mais. Mas vai expandir e vai acontecer a mesma coisa, na minha opinião. Pode retardar um pouquinho, ou então, se você conseguir maneirar, pode não chegar. Mas perfeito. Conversando com o pessoal que fez, eles falaram o seguinte, ó, antes eu não conseguia andar. Se for, sem parar, vai chegar, entendeu? Então, o que eles falaram é o seguinte, né? Eu não conseguia andar antes. O Thales, por exemplo, tinha uma inflamação absurda no braço, que não conseguia. Ele estava acabando com a carreira. Ele devia estar com uma inflamação, aí essa questão inflamatória devia ser muito exacerbada, né? Isso. Aí eles fazem essas cirurgias, durante 2 anos o músculo não preenche ainda toda essa abertura que foi feita a mais, depois de 2 anos, normal. Mas todos falaram, pelo menos agora eu consigo andar, consigo levar. Porém, uma hora acaba enchendo esse espaço que permitiu, né, expandir. Mas basicamente é o seguinte, agora eu consigo pelo menos levar. Antes travava, eu não conseguia nem segurar no guidão, sabe? Mas eu acho que quando o piloto tá feliz com a moto, você vê um Cairoli naquela época, o cara não tava nem aí se tivesse 2 horas de corrida para ele, era um cara assim, e ele tinha uma cabeça boa se ele fosse perder. Ele não tinha problema com perder, ele só ganhava e às vezes perdia, e para ele era tranquilo, ele ficava em segundo, terceiro, quarto, e para ele a cabeça dele estava focada no campeonato, nas coisas, então ele não vai travar braço. Mas um cara que está com um contrato perigando, aquela cobrança, aquelas coisas, né? Aí começa o cara querendo andar mais rápido, entendeu? Eu acho que o Cairoli, o Carmichael, na época que eles sabiam certinho o limite, andar no máximo, né, do limite dele, sem ultrapassar essa questão física, né? Você via que esses caras, quando cansavam, é porque eles estavam cansando o corpo inteiro, não eram os braços. Né? E deve ter evoluído também a maneira de preparação física também. Então, esse eu queria entrar um pouquinho mais nessa parte fisiológica. Então, beleza. Então, a gente viu que existe a parte mental, existe o acerto de moto, existe a parte técnica, existe o aquecimento e existe uma predisposição. Tem gente que naturalmente, por exemplo, eu sou mais longilíneo, né? Sou mais magrelo alto. Você, sei lá, o que é mesolíneo, não sei o que você é. Você é mais tarrafudinho. Chama de meso, né? Mesomorfo. Isso, mesomorfo. Ectomorfo, mesomorfo. Isso, então você é um cara que, se eu fosse competir com você, por exemplo, sei lá, levantamento de peso, você com certeza teria muito mais facilidade do que eu. Então existe isso também. Isso existe em qualquer esporte, né? Tem pessoas que têm aptidão física, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso. A altura, né? Isso aí tudo. Melhor mais baixo, melhor mais alto. Esse é discutível, né? Carmichael baixinho, Everts alto, na mesma época, um dominando em cada parte do esporte. Mas o que um cara que tem uma facilidade maior de ganhar músculo como você, mesomorfo, poderia, por exemplo, tentar para travar menos o braço? Eu acredito que pilotar bem, né? Assim, você pilotar com as pernas, saber respirar. Né? Assim, pilotar bem, pilotar com gosto, com alegria, com prazer, né? Para se divertir. Né?
Então, saber levar, melhoramos a técnica de pilotagem, parte física, saber acertar a moto, entender da moto, entender da suspensão, acertar a saber moto. que a suspensão está boa aqui hoje, naquela pista não está. Perfeito, ainda mais Né? 450. E na parte médica, existe alguma coisa? Você comentou de vasodilatador, falamos da cirurgia. A parte médica, talvez tudo que eu vá fazer para melhorar a performance dele, pode adiantar até o arm pump, né? Se o cara está bem hidratado, você precisa ter água, né, no corpo, você precisa estar bem hidratado. Se você estiver bem hidratado, a sua resposta inflamatória vai ser melhor, né? Assim, ou seja, de um lado você pode a gente está pensando num problema que o piloto tem, mas o organismo não está pensando que aquilo é um problema. Então, de repente, se eu colocar vasodilatador, se eu hidratar muito o piloto, assim, ele vai ter mais arm pump ainda. E não quer dizer que não tenha que hidratar, senão você não vai aguentar também. É lógico, né? Assim que eu estou falando. Então, assim, mas eu, por exemplo, eu já notei que assim, tem muitos, por exemplo, anabolizantes, creatina, vai piorar o arm pump, porque não piora. Quando você vai treinar na academia, quando o cara toma oxandrolona, estanozolol, ele treina o braço, pum, já cresce na hora, né? Um mês usando, o cara dá um treininho, o boom, né? Vai dar o boom no antebraço. Para o pessoal de casa entender, tudo que dá o pump, você quer ficar bonitinho na frente do espelho... Tudo que melhora na academia da musculação vai dar mais arm pump. Vai dar mais arm pump, perfeito. Até a creatina, quando você comentou comigo, me surpreendeu. Eu tenho experimentado a creatina e vou te falar, na academia me dá muita diferença. De força. E daí você falou dessa correlação com o arm pump. Eu comecei a prestar atenção andando de moto. Confesso que hoje, para mim, Leandro, andando, não me pega o antebraço. Me arrebenta a mão, sabe? Me cansa muito a mão de segurar. Então, tem gente, por exemplo, eu falei com o Basaula, o português, né? Ele falou que trava a parte de cima do braço dele. Eu nunca tive isso na vida. Nunca. O meu travava em cima e embaixo. O meu só embaixo. O meu ou pelo menos muito mais, né? Entendeu? Então me chamou a atenção dele falar só em cima, né? Não sei. E ele tem a posição correta, a posição boa. Então a gente percebe que tem algumas diferenças. Outra pergunta: o alongamento ajudaria? Sim. Sim, né? Tudo ajuda. Alongamento, o aquecimento. Mas se forçar muito, fizer um bom treinamento de musculação ali na moto, ou seja, pilotar errado, que vai chegar, o arm pump vai chegar. Pode não chegar na segunda volta, chega na terceira, chega na quarta, mas vai chegar. Para mim, o principal fator, até de segurança, é você ter uma técnica boa. A técnica que vai te permitir andar mais rápido, se divertir mais. Suspensão também, né? Mas a suspensão já vem em segundo. Se você tiver uma técnica boa, claro. Você anula a suspensão, né? Você consegue anular a suspensão. Mas uma suspensão, uma moto que te dê prazer, que tiver gostosa de andar, vai. Perfeito. Ajuda muito. Até a calibragem do pneu, né? Que engloba isso da moto. Porque a gente treinava bastante a parte de frenagem, de você conseguir descansar, soltar os braços. Tudo isso ajuda, mas tem um catalisador absurdo em toda essa história do arm pump, que é o quê? A moto de 450 cilindradas, que é o que todo amador hoje quer ter. Chega naquelas pistinhas gradeada, lisa, né? O cara quer chegar na entrada do salto, fazer acelerar e pular. É uma delícia, até que faz um buraco, até que a moto atravessa na entrada do salto, aí o chão chega rápido, trava o braço. Então, eu particularmente sou contra a 450 para quem não tem experiência e quem é piloto amador. Tá? Então, se você anda menos que 2, 3 vezes por semana, eu nem sonharia em ter uma 450. Hoje eu ando de 250 2 tempos. Então é uma injetada, não é igual aos 250 anterior, muda até a característica do motor. E eu consegui perceber, vindo a 450, é óbvio que em teoria eu sou mais lento. Porém, na prática, acaba não sendo assim, porque eu consigo entrar mais rápido nas curvas, me trava menos o braço. A 450 ela tem uma característica, você vai se recordar, quando você acelera, cara, não para de puxar, pode ter buraco, pode estar subindo, pode ter o que for, é muito forte, a moto começa a escapar da mão. O que a gente faz? Pum, se agarra mais ainda mais quando a gente fica com medo, né? Imagina se não tiver técnica ainda. Já a minha 2 tempos, ela é tipo uma lacrada de alta. Então eu não sinto puxar tanto assim que tô me agarrando. Eu consigo ir para frente, consigo ir para trás, ou seja, me requer menos força
para andar. E com isso, Já viu eu o percebi que andar mais. posicionamento do pessoal que anda de 230 de nacional? Porra, é de completamente diferente, né? O cara faz onde quiser, né? Porra, né? O cara E não não vai. trava andar disso Já aí. viu alguém travar? Quem já. Ó, eu não sei, eu não tenho tanta experiência assim. Sim. Mas eu não estou lembrando aqui, não me ocorre a cabeça de lembrar de alguém de 230 estar travando o braço. Lembra? Não Olha, lembro. eu acho que existe, Claro, porque claro, geralmente mas não me sim, ocorre aqui, assim, não me ocorre na minha cabeça, entendeu? sim, Assim, até porque a moto você consegue ir para frente, você consegue ir para não trás, puxa os né. braços, você fica ali tranquilão na moto, tentando. Você vê os caras ficam, joga para lá, Uhum. joga para cá, né? No assim, no velocross, pô, assim, se não for Sim, muito preparado a moto, o cara anda, pô, olha para lá, um olha tem para cara do tempo, tem perfeito. tempo. Até o pessoal mandando aqui, ó, pergunta, o Douglas aqui, ó, deixa eu pôr aqui. Eu não vejo aqui. Eu mandei para você. Alguns pilotos treinam antebraço na pré-temporada para expandir a musculatura e depois param para murchar para Eu quando ia falar travar isso. braço. Eu ia falar isso. Eu acho que é uma boa estratégia, né? Você tem que ter, ser um atleta de elite, né? Um piloto profissional tem que ter todas as musculaturas bem desenvolvidas. Mas Uhum. não dá para você ficar treinando antebraço durante um campeonato, né? Durante Não, mas aí mas você você pode fazer a pré-temporada com treinamento específico para antebraço, mesmo para fortalecer e deixar essa fadiga. Você vai ver que vai piorar demais o seu treinamento, né? Mas aí você uhum, vai soltando e aquilo ali vai se reverter para benefício, né? Vai ficar mais forte. uhum, Aquele negócio de estar mais forte. Quem está mais forte precisa fazer menos força também, né? Você tem que ver, perfeito. tem que ver isso também, né? Não é só quem está mais forte faz muita força. O cara muito forte pode fazer metade da força dele, em vez de E você fazer sabe que esse foi um erro da e, minha carreira, e assim, que eu metade da força dele não dá pump. Se você não dá chegar na pra academia, você é forte pra caramba, você está acostumado a fazer bíceps com 20 quilos. Se você fizer com 8, não dá pump. perfeito. Vai ter que fazer 50, 60 vezes lá para ver se, Uhum. se faz E alguma coisa. e essa Então, parte essa teoria. de musculação, doutor, entrando rapidinho, Sim, uma coisa que eu penso hoje na minha carreira que eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter ficado mais forte muito mais cedo, tá. Então eu tinha a concepção errada, que era o aeróbio que ia te levar quando você cansasse, né, quando a musculatura falhasse, na verdade não, né. É a não. musculatura que te leva quando Ah, você realmente morreu de gás. mas tudo linkado uma na outra, né? Você vê Perfeito, linkado. Mas assim, um eu era muito treinamento, magro chama de treinando pra gás. um treinamento funcional focado para motocross, né? Tem Perfeito. força, tem aeróbio, tem tudo, e aí sim. Mas eu tinha essa concepção errada. Então, É, para mim, eu se tivesse que você dar tinha que ser um preferência para quem maratonista. correr Você tinha que ser um isso, maratonista. perfeito. Então, no final, que eu fiquei um pouco mais forte, eu senti que eu conseguia, quando a moto dava uma escapada, uma situação assim, às Era vezes o outra meu coisa. coração não estava na boca, mas eu conseguia segurar, eh perdão, eu não conseguia segurar quando eu não tinha tanto a parte muscular, por isso que eu acabei caindo muito, porque eu sempre tive uma velocidade boa. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma dessas lesões que você teve lesões, né, cara? Eu lembro de Algumas. você, antes de te conhecer, para mim você era o número um do Brasil. Em alguma, não estou lembrando o ano, mas 1 ou 2 anos seguidos, assim, para mim você era o número 1. Era ir para a Uhum, corrida, uhum, claro, quem você ia apostar? Eu ia apostar no Leandro. uhum, E eu acho que foi um ano que o Marrom foi campeão aqui no Rio, ali no, uhum. ali no Rio das Eu Ostras, tive uma coisa eu tive assim. um eu Você sempre ganhou, disputei a ponta, mas mas 6 foi muito bom, 7 foi muito bom, só que nessa fase eu pesava 62 quilos. E sim, mas daí você eu pulei ganhou para 450. Mas você ganhou a corrida nesse dia, era a última corrida do ano. Mas só que o Uhum, Marrom já estava. Eu acho que você não estava disputando. Mas é que eu acho que você começou a temporada pelo meio. Mas era uhum. certo de você ganhar a corrida. Tanto que você ganhou as 2 baterias. Então, aí para mim Mas eu tô pegava falando, esse final. algum tombo que você tomou, você acha que foi por falta de força, por falta de estrutura física para segurar o tranco? É uma pergunta complexa, mas, vai um pouco além de só força. Então, para mim eu tinha um mindset errado. Ou era ganhar, ou ia para o chão. Ah, sim. Hoje Arriscar, eu né? hoje eu percebo que o segundo, terceiro, né, no melhor estilo Ryan Dungey, perfeito. Também é Cairoli. importante. Cairoli, perfeito. Mas sim, eu pulei para 450, comecei a andar, eu tinha 72 quilos com 1,85. Então, 1,83, que eu cresci 2 centímetros depois que eu parei de andar. Acredito que por impacto na coluna, né.
Então eu percebi. E hoje, como eu sou muito mais forte, obviamente eu não tenho o mesmo ritmo, mas ando muito próximo. Até quando eu treino com o pessoal aqui, por 2, 3 voltas eu consigo andar rápido. Então eu me sinto mais seguro andando, por incrível que pareça. Eu sinto mais força nas pernas, mais força para ir para frente, para ir para trás na moto, né, mesmo acelerando. Então, de cabeça assim, cara, o que eu Eu percebo lembro que uma vez você se machucou treinando lá, uma curvinha lá que você fez e machucou os dedos. eu quebrei o quinto metacarpo do Eu tiro no pé. acho que essa não foi. E talvez a última que você caiu lá em Minas, Era bonito. aquela coisa louca lá, né? Você estava meio Isso. que arriscando e talvez pudesse ter segurado aquela. Eu acho que sim, mais às vezes até a forma que você anda, você sente a moto mais firme, né, um pouco, muito mais controle, eu diria, né, com uma massa muscular maior, você consegue ter a moto mais dentro do teu controle, óbvio, né, não entenda errado, estou falando dentro de um limite saudável para não te travar inteiro, mas eu teria ficado um pouco mais forte mais cedo, teria mudado um pouquinho, eu teria treinado muito menos, eu treinava muito de moto, eu teria diminuído bastante o treino, até para ter mais vontade de andar, estar mais disposto com mais tesão, né? No final, você lembra? Sempre treinei muito de moto, treinava de 5 a 6 dias da semana. Era estressante. Não era mais divertido. Do mês, assim, sei lá, uma vez, 2, que eu estava realmente com vontade. Até fiz essa pergunta quando eu fui no SMX o ano passado, 2 anos atrás, pro Chase Sexton. Aí ele meio que desviou e não quis me responder, assim, mas é a mesma coisa, o cara treina tanto que do mês ele tem vontade 1, 2 vezes, que é diferente hoje, por exemplo. Eu espero, aí afeta também o antebraço. Porque o motocross é um esporte que mexe com paixão, né? Perfeito. O que eu fiz para andar de moto, que eu sacrifiquei até a minha carreira de médico nessas épocas que eu estava andando aí, cara, que eu nunca passei por isso de andar uma vez de moto sem querer. Eu quis andar todas as vezes, entendeu? Assim, porque eu treinava bastante, tá? Eu treinava bastante. Tive uma época que eu treinava 3, 4 vezes por semana. Eu me recordo, fazer academia, se montou pista, eu vivia motocross, se não fosse o treino de moto, que obviamente não dá todo dia, mas era na academia 6 horas da manhã, era fazendo pilates, era fazendo bicicleta, né, ciclismo lá à noite. Se dedicou, né? O que eu vejo assim, doutor, é um vício, né? Hoje a gente programa a semana, tá muito legal. Montei um grupinho aqui, né? A gente brinca que tem mais de 10 títulos brasileiros no grupo, né? Juntamos o Pepe Bueno, que parou, Christopher Florenzano, Léo Nunes foi campeão, enfim, uma turma ali legal. Então a gente espera a semana inteira. Vamos mandar então sexta-feira de tarde, pesado. Então a gente programa a sexta inteira. Aí quando você chega na pista, você tá com um tesão violento de andar. Isso também afeta teu arm pump. Porém, a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? A gente tem um pouquinho mais de experiência aqui, que eu, pelo menos, faço, não que todos façam. Vou lá, aqueço nas curvinhas, dou uma alongada, né? Então, para daí depois entrar na pista. Essas coisas de amigo, assim, às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes o negócio fica. Tem uns do grupo ali que já se machucaram, né? O Cris, por exemplo. Mas é só porque tá naquela adrenalina. Claro. Se tivesse sozinho, se tivesse andando sozinho, não ia. Quando for com gente muito tanto, ou com gente muito forte. Como diz o Cris, né? Cara, não tem coisa pior do que a mulher ter razão, cara. Ela falou, eu falei. Se tivesse andando com gente mais. Se tivesse andando com gente mais fraca, ou com os caras assim muito acima dele, não ia acontecer nada. Mas eu andando só com a galera que já tinha uma rivalidadezinha de leve, né? Aí o pessoal. Perfeito. Tem que ter um mindset muito bom. Até quando, falando um pouquinho do Cris, quando ele acabou se machucando, ele entrou numa pira de competir. Tinha que treinar com o PP, a gente chegava a virar mais rápido que ele até. E ele começou a querer competir comigo. Enfim, ele acabou caindo e se machucou. Até ali, eu cantava de galo no reino dos aposentados. Porém, o PP aposentou, entendeu? E ele era 450. E eu me peguei fazendo exatamente o que você falou, uns 2 treinos atrás. Eu e ele começamos a se encontrar na pista, falei, pau, velho. E foi indo, ele começou a chegar um pouquinho. Daí descobri que ele tava pulando 3 nas costelas, fui pular, tal, já deu uma puxada no meu ombro, falei, caramba, é assim que já saiu do lugar. Aí me deu um clique assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu não volto a andar porque eu sinto isso o tempo todo, cara. Por isso que eu não volto a andar. Porque, entendeu? Eu não volto a andar porque eu sinto isso. O pessoal compra
compra uma moto, vai treinar devagar. Cara, eu não treino devagar. Se eu comprar, eu vou voltar a fazer tudo. E eu, pô, já tô, entendeu? Não, mas é treinável. Já falamos sobre isso, é treinável. Eu consigo me controlar bem, por isso que, graças a Deus, desde que eu voltei a andar, não rolou mais nada de acidente, caí 2 tombos feios, um de nacional, que eu nem devia ter andado naquela merda, e o outro de realmente foi um tombo que aconteceu. Mas, sei lá, estamos falando de 2 tombos em quase 10 anos, né? Então tá ótimo. A gente sabe que é inevitável, né, essa parte do esporte. Mas voltando aqui no assunto, doutor, você já chegou a ver o Aldon Baker, que era o treinador do Carmichael, Stewart, Grande, toda essa turma. Ciclista, perfeito. Ele desenvolveu um aparelhinho que se chama Forearm. Até o pessoal da JP vende aqui, né? Você coloca aqui, rosqueia, tal, pressiona. Lembro. E daí você alonga. A ideia é expandir um pouquinho a fáscia, né? E dar um pouco mais de espaço. O que você me diz? Eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que se te der uma oportunidade de, por exemplo, eu acho que o piloto tem que ter a consciência do que vai acontecer. Você forçou um pouquinho, começou a travar um pouquinho. Se ele te der a chance de você se recuperar quando você sente aquilo, já é uma grande coisa. Perfeito. A única coisa que eu sou aqui um pouco pragmático aqui no que eu estou falando é porque se você forçar, você vai chegar de qualquer jeito, com cirurgia, sem cirurgia, aquecido, não aquecido, você vai chegar de qualquer jeito. Mas se algum recurso desse te der a chance de você se recuperar rápido, né? De você mudar a tua pilotagem, você diminuir um pouco o ritmo, você começar a respirar, se te der a chance, e isso voltar ao normal, né? Já é uma grande coisa. Perfeito. Mas se for sem parar, vai dar. E na sua opinião, o treinamento de academia, né? A gente falou um pouco, né? Um amigo ali sugeriu fazer esse pump e tal. Sinceramente, tenho minhas dúvidas. Por exemplo, o Balbi treinava com straps, você se lembra, né? Colocava os straps assim na barra para não forçar nada. O Miro, que é piloto aqui da GasGas, o finlandês, ele falou, cara, não toco nada da parte superior. Mesma coisa o Rubini e tal, os caras não tocam na parte superior. Mas é que o motocross também não tem tempo, o que eu fico meio... Eu tô falando assim, eu tô imaginando um mundo perfeito, né? Mas o piloto tem corrida todo final de semana, né? Já tá acabando o Nações, já tá no Supercross, né? Nunca vai ter. Aí eu concordo, mas se ele tiver tempo, quiser fazer uma preparação para ter aquele lastro, né? Pensando para 2 anos, assim, aí eu acho que vale fazer um fortalecimento, né? Para ter essa. Eu, no final da minha carreira, eu comecei a fazer na pré-temporada, eu subia 3, 4 quilos, e daí durante a temporada voltava o treinamento normal e você perdia isso, ficava um pouco mais forte, né? Foi aí que eu cheguei nos meus 82, 83. Mas outra pergunta, né? Você comentou... Se tiver tempo, acho que vale a pena, mas se tiver enrolado, melhor não. É que a maioria das pessoas que estão vendo o vídeo, acredito eu que são amadores, né? Então não tem essa rotina tanto de brasileiro. Então você vai fazer uma preparação, né? Se você não é uma pessoa atlética, né? Você é praticamente um sedentário, você tem que fazer isso, né? Você tem que ganhar massa muscular, aí vai cair o seu rendimento, obviamente, o seu rendimento durante essa fase, né? Vai cair o seu rendimento em cima da moto, você vai se travar mais, vai sentir mais dificuldade. É aquele período para isso, É aquele período para isso. Aí depois você vai soltando, vai fazendo um treinamento mais funcional, deixa os braços quietinho, aí você vai render pra caramba. O braço tem que estar realmente, tem que estar, a gente chama aqui de molinho, né? Tá com o braço molinho. Né? Assim, para começar molinho e terminar molinho. Né? Esse é o lance, né? E segurar tudo nas pernas, deixar a moto bem travada nas pernas, na coluna, nas costas, posicionamento para frente, para não ter que segurar com os braços. Aí vai segurar... É a história do jockey, né? Que eu sempre digo, você tem que imaginar um jockey, ele tem uma rédea mole na mão e tá com as pernas travadas, espremendo a motinha ali. Exatamente, eu não lembrava dessa, mas é exatamente isso. Vou te lembrar depois das histórias. Você não conheceu a mendigata, na sua época não tinha mendigata ainda, mas é a mesma coisa. A mendigata é a posição de frenagem. Aí eu apelidei de mendigata por motivos óbvios. Sei. Jogava o bumbum pra cima. Muito bom, né? Esse aí, cara, sabe o que eu chamo ele? Doutor prostituto, cara. Nem vamos entrar nesse assunto aqui. Não. Mas olha só, então a gente falou bastante coisa, né? De técnica de pilotagem, de predisposição, acerto de moto, emocional. Aí eu te pergunto, você comentou alguma coisa de vasodilatadores. O que você acha que isso ajudaria?
Então, tem eu acho um dos 5 suplementos que são realmente comprovados é a beterraba, né, que é o nitrito, né? Aí um extrato de beterraba te dá potência e faz vasodilatação, né? Tratamento até para hipotência, para quem não quer, para pessoas que não pode, ter alguma contraindicação de usar Viagra, assim, a gente pode suplementar com extrato de beterraba. Extrato de beterraba, né, que é o nitrito. Outra coisa que pode ajudar para o ácido lático é o bicarbonato. Uhum. A creatina não é indicada, mas eu estou falando dos 5 suplementos que são cientificamente comprovados que dá benefício. Cafeína, bicarbonato, o nitrito da beterraba, a creatina e a beta-alanina. A beta-alanina também pode ajudar, apesar dela. Como que ela pode ajudar? Quando quem toma beta-alanina, ela não dá hipertrofia, estou falando de musculação, de crossfit, ela não dá hipertrofia e nem seca, e nem queima gordura. Por que as pessoas usam beta-alanina? Porque ela aumenta, ela diminui o tempo de recuperação. Então você consegue aumentar o seu volume de treinamento, porque você recupera muito rápido. Então imagina você tomando beta-alanina, aí você está lá por a corrida lá com o cara disputando, aí travou aqui e começou a travar. E você consegue maneirar, faz uma curvinha ali, soltando o braço, dá um salto, aí ela vai te dar uma recuperação mais rápida, e você pode ter esse benefício de você recuperar mais fácil. Né? Então, você consegue levar melhor. Tudo aquilo que eu estava falando. Né? Se aquele negócio do Aldon Baker conseguir, eu acho que todos esses recursos é para acontecer isso. É na hora que vai travar, você conseguir se recuperar, porque depois que vai, não tem jeito. E eu acho que qualquer coisa, cirurgia, tudo, se você não tentar amenizar o negócio, você vai travar, entendeu? E a diferença vai ser pouca. Eu fiz a cirurgia, travei com 5, assim, sem cirurgia, ia travar com 5 minutos. Com a cirurgia vai travar com 6. Não, sabe, não vai ser isso. Não é miraculoso, né? E você falou num ponto bem interessante, doutor, que quando a gente vai para a pista, começa a andar, sente que vai pegar e deixa travar, passa o dia inteiro travado. Fica a dica para vocês. Sentiu começar a pegar, é o que ele falou, salta, dá uma soltadinha, sai um pouquinho da pista, solta os braços, não deixe travar no começo do dia. Você vai dizer melhor, mas acredito que ficasse do lado... porque você lesou mesmo a musculatura, né? Você fez lesão mesmo, lesão das linhas Z, dos túbulos, sabe, da capa do músculo. Às vezes a lesão é só uma lesão de deixar a fibra meio tortinha assim, mas tem vezes que a lesão é total. Então, o processo inflamatório, é isso que eu estou falando, o processo inflamatório vai estar instaurado mais ou menos. Então, por isso que você deixou travar, vai ficar travado o dia todo, porque o processo inflamatório está ali. Então, qualquer coisinha que vai inchar com muito mais facilidade. Obviamente, né? Você é um médico do esporte, você pode dizer muito melhor, mas o que seria indicado assim nessa parte nutricional? Obviamente, fazer uma consulta, tá aqui o doutor também que pode estar auxiliando vocês. Nada melhor, que eu sempre digo, galera, nada melhor do que tratar com profissionais que entendem do esporte que a gente pratica, o que é muito raro ter alguém que entende motocross. Então, meu amigo, indico aqui o doutor Guilherme. O que você diria de suplemento que eles não podem tomar? Obviamente, esteroides anabólicos, a gente já comentou. Eu acho que os esteroides anabolizantes, tipo oxandrolona Você falou da creatina também não? Espinozolol, eu estou falando assim dos anabolizantes. Sim. Um homem acima de 50 anos, se usar testosterona, não faz mal, que não pode é esses anabolizantes orais, né, que são os 17 alfa-alquelados, esses orais, derivados do DHT. Esses dá muito pump, você resseca as articulações e dá um pump danado. E de suplemento, eu acho que o mais similar a esse é a creatina. Eu acho que não deveria usar creatina, e creatina quem toma sabe, dá resultado, né? Vai na academia, fica com mais força, dá mais pump. Então, para esse tipo de... E não dá resistência física, entendeu? Não dá resistência física, ela dá força e hipertrofia. Então, não faz sentido usar a creatina para motocross. Beta-alanina pode usar,
que talvez, teoricamente, se o pump começar, ela vai te dar um tempo mais rápido de você sair dessa fase de limbo entre o normal e o pump. Começou a aparecer o pump, a betalina, se você relaxar um pouquinho, o teu corpo vai recuperar mais rápido, mas você tem que ter a cabeça para saber Perfeito. para saber usar ela. Entendeu? Eu, quando competia, eu tinha um endócrino aqui de Curitiba, ele me passava arginina antes das atividades físicas. Arginina É um vasodilatador, né? Vasodilatador, né? Faz a produção de óxido nítrico. Eu não sei te dizer se só ela tomando assim, nossa, não é, entendo que não é nada miraculoso, não é nada que você vai tomar, uhul, yes, pau agora, não é isso. É um conjunto de coisas. Imagine vocês preparando a moto de vocês. É igual quando o preparador fala, vou fazer o cabeçote que não sei o que, vai mudar sua moto. Mentira. Ganha um pouquinho no cabeçote, ganha um pouquinho no comando, mais um pouquinho no escape, mais um pouquinho, e assim a gente monta o pacote que é muito melhor. Então, voltando desde o início, com uma boa técnica, que é o principal. Aí a gente vem com uma boa preparação física, que é o segundo. Acerto de moto, aí isso envolve ajuste de manete, guidão, parte mental. Aí vem também essa parte do teu corpo, que é a sua máquina. Que é o quê? O que o doutor está explicando, uma alimentação adequada, você ter uma parte nutricional organizadinha, tudo isso somado vai fazer uma coisa que eu não falei, que se você estiver muito bem fisicamente, com a musculatura lombar, com a musculatura das pernas, da panturrilha forte, que te segure bem, você vai usar menos os braços naturalmente. Né? Se você estiver muito bem condicionado. Só não pode errar o treinamento, né? De exagerar demais no treinamento de antebraço, né? Para ele não ficar altamente reativo, né? É uma dica que eu dou para quem está sofrendo, né? A pessoa que está ouvindo aí, que está sofrendo muito com o antebraço, a maneira mais fácil de você começar a resolver o problema, se você treina musculação, dá uma segurada na parte superior, espera a tua musculatura, como o doutor fala, ficar molinha, você vai sentir na hora começar a andar muito melhor de moto, e daí você vai conseguir... E é devido à musculação que você fez antes. Não é que a musculação é uma vilã. Você só não pode estar treinado na musculação. Você só não pode estar treinado de musculação nos braços para andar de moto. Muito pelo contrário, mas ter feito musculação antes vai te ajudar. Vai te ajudar. É muito pelo contrário, né? A musculação é o que vai te levar para o resto da tua vida. Melhora a densidade óssea, tudo é super interessante. Porém, para andar de moto, você precisa de uma adequação, tá? Entendam isso. Então, basicamente, um bodybuilder não é o físico de um piloto de motocross. Nem a genética. Quem tem genética para ganhar muita massa muscular, eu tô falando por mim, vai travar braço. Eu consegui resolver o braço, foi para as costas. Entendeu? Assim, eu travava os braços direto, aí me corrigiram, né? Fiz aquela academia toda aí com vocês aí de treinamento, de posicionamento, aí começou a travar as costas. Minhas costas travavam, eu tenho que parar a moto. Aí, para mim são os pilares assim na academia, né? Que envolve daí o travar-braço. Você tem que estar muito bem alongado. Eu recomendo muito o Pilates. Mudou minha carreira. Até porque a gente é tudo torto, dos tombos, lesão. Você se sente bem também com aquilo. Isso, te dá equilíbrio, melhora. Até recomendei isso pro Enzo, ele começou a fazer, ele mesmo falou, cara, gostei pra caramba. Então é muito interessante, né? A gente precisa estar bem alongado. E assim, para mim hoje, o que faz total diferença, se eu quiser ir para a pista e não travar nada, no meu caso, eu sei o que fazer. Por exemplo, ir para academia de manhã e eu fazer uns 30, 40 minutos de aeróbio, bem solto, entendeu? Isso me ajuda absurdamente. Eu posso subir na moto depois do almoço e não me trava. Obviamente, eu não faço isso, né? A gente gosta do modo hard. Eu vou para a pista, aqueço andando nas curvas, tal, que é um razoável, e daí eu vou para a pista, né? Cada um tem a sua forma. O motivo, tem uma pergunta que eu não tenho. Quando eu parei de andar de moto, que eu comecei a estudar muito mais essa parte. Sou oftalmologista de formação. Eu continuo sendo oftalmologista, mas depois que eu fui estudar muita nutrologia, medicina esportiva, nutrologia esportiva. Qual o motivo dos pilotos ficarem na bicicleta? É para exatamente que eles têm aquelas bicicletas lá nos caminhões lá, né? Para aquecermos. Agora eles mudaram para aquelas assim? Usa assault bike e usa o esqui. Igual não, não pararam com as bicicletas que eles colocavam na rampinha? Um ou outro ainda tem, mas a maioria é assault bike, porque te dá a opção da perna, e se eu quiser esquentar um pouquinho o braço, eu faço ali. É isso que eu faço. Antigamente eram as próprias bicicletas dele, que eles treinavam com só o rolo, né?
Eu também, aqui no Brasil era só o rolo, pedalava, sei lá, acho que uns 30 quilômetros no dia de prova, acordava cedo, primeira coisa que eu fazia, 20 minutos de Mas, bike. mas intensidade baixa, né? Super, Óbvio, né? super. Super Só baixa, para girar. Só para girar, né? Eu penso assim, ó, se você vai sair correndo, dar um sprint, você não pega e sai correndo a 25 por hora. Você precisa correr um pouquinho, aquecer, daí passa aquele cansaço inicial, aí você consegue ir por 1 hora, sei lá. Então, era isso que eu tentava fazer, né? Dar um estimulozinho, né? Mais forte, dar uma forçadinha, e daí vai. Mas óbvio, né, gente? Estão falando isso para competir e tal, né? Existem processos, né? Mas uma coisa eu garanto para vocês não vão resolver isso com uma pílula mágica, não vai ser, faça isso e resolva, não, é uma série de coisas, isso vocês têm que ter em mente, né? Eu falei algumas vezes aqui, mas começa pela sua técnica de pilotagem, até para sua segurança. Eu acho que um curso de motocross que eu fiz com o Leandro, me ajudou muito. Me ajudou bastante. Você fez comigo, você fez com o Maguila, com o Chan você fez também? Não, com o Chan eu só fiquei na casa dele lá. Só. Nos Estados Unidos você fez algum? Não. Não, fiquei no Chan, ele dava assim, mas eu não as dicas, né? Uma dicasinha ou outra, o pessoal saía de moto lá, treinava nas pistas, ele dava aula mais como ele me conhecia, eu ajudava mais ele do que... Não, e até porque você já tinha muitos anos treinando, né? Você treinava com Torre Alba aí, com toda a turma também, né? Maguilão sempre junto, né? Enfim, você veio, acho que uns 2, 3 anos com a gente também. Então, assim, não que não tenha que treinar, né? Eu, por exemplo, treinava técnica todo dia. 5 anos que eu fiquei com você. 5 anos. Com o Maguila 9. Cara, eu tô esperando meu troféu por ter aguentado. Já parou pra pensar? O Maguila não aguentou, não. Encontra o Maguila toda a corrida. Até um abraço pro Maguila, velho. Ele virou chefe de equipe agora, tem a equipe dele. O bicho continua igual. Gente boa pra caramba, bicho. Mas, cara, deixa eu abrir pra pergunta aqui. O pessoal aí que estiver vendo, ó, até o Douglas mandou mais uma aqui. Posição de guidão e dos manetes me ajudou bastante também, com certeza. Você põe o manete muito baixo, você entra numa curva, olha como é que fica aqui para você puxar o manete. Trava toda a musculatura, né? Então, com certeza, isso atrapalha. Estão falando que você também parece o prefeito da cidade de alguém aqui. Ó, cardiologista. Não sei de onde ele é, mas parabéns, você parece um prefeito. Eu sou do Rio de Janeiro. Não sou Eduardo Paz. Eduardo Paz. Não sei se você parece ele. Mas para quem não sabe, o doutor é carioca. Até passa a tua senha aí, doutor, para o pessoal que quiser te acompanhar aí na internet. Instagram é Dr. Guilherme Lopes. Bem facinho. Guilherme Lopes, DR ponto ou sem ponto? Direto. Dr. Guilherme Lopes. Certo. Então, galera, vocês estão devagar nas perguntas. O doutor tem que trabalhar também. Estou aqui no consultório. Apesar que ele tem a vida ganha, né, galera? A gente que não tem. Mas é isso aí. Doutor, muito obrigado por ceder o seu tempo, aí desmarcou da agenda. Vamos marcar outros assuntos aí. Com certeza. Doutor legal, mais uma vez, que andou de moto há muito tempo. Eu gosto de falar com quem vivenciou do que está falando, entendeu? Então, quando você falar de travar braço, por exemplo, ele sabe o que é necessário de treinamento para andar de moto, o que pode, o que não pode fazer, e agora, somado a todo o conhecimento da especialização dele na parte esportiva, não tenho dúvida que vai ajudar um monte de vocês. Então, @Dr. Guilherme Lopes, ele pode estar contribuindo aí para a pilotagem de vocês. Isso aí, doutor. Isso aí, meu amigão. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima. Abraço para todo mundo aí, cuidado nas pistas. Mão embaixo, velho. É isso aí, doutor.